bem, meus amigos, 1.400 quilômetros depois, cá estou. Monte crucificar. Carro imundo. Fernando falou, mas nem pra lavar. Eu falei, cara, não deu tempo. Literalmente. Mas usei, pelo menos 700 quilômetros por semana. Foram assim, em um ano a gente vai virar 30 mil quilômetros. Mas tá aí, vamos. Acho que a ideia é primeiro trocar óleo, dar uma olhada no carro, olhar o filtro. Vai trocar óleo de 1000 em 1000 agora? A vontade é, viu? Eu tava pensando isso hoje, assim. Minha vontade é tanta de ter esse carro durante tanto tempo que eu gostaria de cuidar da melhor forma possível para ver os impactos que isso de fato tem num carro. Veremos. Tá bom. Parte boa aqui da Racer é que meu carro não vai ser o único GR aqui na oficina. Não. Teremos mais clientes com GR já chegando e preparando aí, com certeza, coisas que vão vir de modificações. Tem algumas coisas que a gente tem pesquisado bastante, né? Sim. Conta pro pessoal a quantidade de vídeo que você viu nesses últimos tempos. Acho que foi mais de 50, tranquilo. Às vezes eu tava em casa e começava a pipocar, dá uma olhada nisso, dá uma olhada naquilo. Do Fê olhando e pesquisando, né, sobre o... Anima, né? É da hora, né? Um negócio Tá legal. novo, bem feito, né? Isso. É isso aí. Aos poucos vão cuidando e com certeza, assim como tem um monte de Evo aqui na oficina, daqui a pouco vai ter um monte de GR aqui também. Então vamos lá, vamos dar uma olhada, Fê. Uma outra coisa, usando o carro, você lava o carro em um dia, começa a aparecer poeira de pastilha pra caramba, assim. Eu não sei o composto dessa pastilha original, mas suja muito a roda, muito. Ainda bem que a roda é escura, porque eu vou falar, meu, rodinha prata aqui em um dia, ela fica preta, não sei se vocês conseguem ver. Pastilha traseira dele também, ó, suja pra caramba a roda, dá uma olhada, ó, como fica. E aí, terminando essa primeira parte, quero levar na Design Detail Box pra gente revisar o PPF da New X, trocar essa parte, tá vendo? Eu consegui já dar um talhozinho numa ré. Estamos finalizando a compra dos equipamentos de som pra gente fazer o sistema de som do carro, então em breve também vocês vão ter aí uma grande novidade na parte de áudio desse carro. Continuo sem nenhum raspado no bigodinho do carro. Põe uma borracha aí. É, falamos hoje disso, acredita, Fê? Você já usou essa borracha? Uma flex, alguma... É? O menino até me mostrou qual que é, uma que vem com dupla face, você vem moldando ela, parece que fica bacana. Eu vou colocar assim. Ah, proteger, né? Você quer aquela baixinha ou aquele que é um lábio assim no meio de borracha? Ah, eu não sei, eu queria o mais discreto possível e que funcionasse, sabe? Porque... aqui é do... essa marca que tem é do plástico, né? Do... plástico não, do... como é que fala? Eu colocaria igual aquele carro, igual do Do meu. PPF. Ah, tipo um bigodão mesmo. É, 1 centímetro e pouco. É, Eu acho bacana, É. mas é do gosto. ixi, fez tudo sujo aqui, você viu? Ó. Nossa, que delícia, né? Passar o dedo não fica nenhum... Caramba, pedi uma lanterninha, dá uma olhada. O farolete. Dá? Ou vai tomar um banho? Não. Ó. Vou te falar que ele desceu mais escuro que eu imaginava, Fê. Não acha? Ah, tá bom. Normal? Ótimo, novinho. Zero? Daqui a pouco tem pessoal que assiste seus vídeos aí querendo vir buscar seu óleo que você tá tirando. É. Não, mas só essa, né? O próximo eu vou andar pelo menos uns 2.000, né? É, eu falo, óleo é uma das coisas mais baratas para se fazer em carro, que aumenta mais a durabilidade. Verdade ou não? Verdade. Quanto tempo você troca o teu carro? Eu troco a cada 50 a 60 dias, porque eu rodo todo dia com o carro, uma média de 80 km, eu faço uma média de 5.000 km Com óleo. E teu carro tem quantos quilômetros rodados já? 142. E o que você já teve de problema de motor? Nada, Zero, né? nunca tive.
É isso. Sempre fazendo acompanhamento, monitoramento, vendo como é que tá, a postura, ver se está tudo ok. Porque o óleo também é o termômetro, né? Porque se Lógico. tem alguma coisa diferente lá, Aham. já Perfeito. acende a luzinha de alerta, né? É isso. Ele tem um Uno com mecânica aspirada, feita pelo Fê há uns 10 anos atrás. Ó, cai retinho, né, Fê? Isso é bom, hein? Vê um banho de óleo aqui, seu carro deu um... Ei, Laia, viu? Ei, Laia, viu? Olha lá. Olha o chão todo sujo. O pessoal tava elogiando na outro vídeo, tava falando que você é o único mecânico que eles conheciam que trabalhava de camiseta branca. Hoje tá preto, hein? Hoje tá preta, já não é mais o mesmo, viu? Tá mexendo com esses carros sujos. Quer cortar? Lógico. Então vamos cortar esse também. O que é esse? Esse é do Uno do Rogério, que tem 140 mil quilômetros. E vamos cortar, se chegar ainda hoje, do um Evo. Que eu fechei o motor, vai ser a segunda troca de óleo. Filtrinho original. A gente mostrou no outro vídeo, né? Ele já vem lubrificado, né? É. Chique, né? Joia. Muito bom. Esse carro ele usa, eu tô usando o óleo original dele mesmo, que é um 0W20. É o mesmo óleo do Prius aqui no Brasil que eu usava. Um óleo 100% sintético. Que é o óleo que a Toyota tem para esse carro. Varetinha limpinha. Coisa linda. Certinho. Agora tem que ligar e medir de novo. Será que vai subir pressão de óleo? Xiii. Será? Xiii. Tem pressão. Tem pressão de óleo. Pode desligar? Tem que esperar um pouquinho pra descer, né? Pra vocês verem como são as coisas. Eu vou deixar registrado pro pessoal não achar que eu tô mentindo. Fernando tá reclamando que eu tô num cuidado com o carro, né? Esse daqui não quer que meu carro entre sujo no dinamômetro novo dele. O dinamômetro é mais novo que o seu carro, cara. Então lava e depois a gente passa. Tem menos KM, isso eu garanto que tem. Tava lá encerando, colocando... Mas tá usando, Fê? Tá usando. Conta das tuas primeiras experiências com o Servitec. Vai pegando as manhas e tal, né? As formas de amarrar o carro diferentes. Mas o equipamento traz, assim, um bom resultado, né? Ele repete bem as passagens. Aí você coloca um carro aspirado, a repetibilidade das puxadas é... Ah, o dinamômetro influencia mesmo? Então é bem bacana. Que legal. Com o carro do Gerson, quantas passadas você deve ter dado com ele? 50 Ah. ou mais. E o freio, tu tá usando? O carro do Gerson foi feito a calibração com freio, Sério? usando freio. Perfeito. Muito bom. Puta, que legal. O carro do Gerson que a gente tá falando é esse Golf GTI do Gerson Campos, do Acelerados. Um abraço pro meu amigo Gerson. E ele trouxe pra cá pro Fê mexer na parte de acerto, que o carro tava bem estranho pra andar. E aí o Fernando fez bastante coisa na parte de acerto e calibração para trazer esse comportamento mesmo do dia a dia no carro. E só de potência acho que tem uns 15 cavalos a mais na roda esse carro. Então bastante coisa assim, tanto da parte de potência, mas principalmente de funcionamento, para ele conseguir usar e curtir nos finais de semana, como é exatamente a proposta desse carro dele. O que você tá escondidinho aí? Eu queria atrapalhar. Ó, ganhou um presente, né? Ganhou um presente. Valeu. Um abraço para a turma da Bosch Performance Parts. Deu boné pro Felipão para ele usar aqui no dia a dia A gente apoia. na oficina. Isso aí. Coisa boa, dá gosto de usar.
Fernandão, você não deu um salve pra turma, Fernandão? O pessoal cobra a sua participação aqui. Pessoal, todo mundo que manda mensagem cobrando a participação do Fernandão tem que rever seus conceitos. Não é bem assim. É, difícil. Não é bem assim. Não tá fácil. Mas ele fica feliz quando ele vê nos comentários e fala, viu, certeza. o pessoal falou lá. Falou pra aparecer mais nos vídeos e tal. É um prazer sempre. Tá aí. É. Vamos andar? Vamos? É? Ansioso. Tem coragem? Sabe guiar carro manual ou não? Sei. Olha, dá uma risada. Aliás, eu prefiro. É? Prefiro mesmo. Parabéns, hein? Bonita máquina. Esse é aquele que o pneu é fino? Aquele modelo que o pneu é mais baixo? É, esse é o mais baixo. Depois a gente vai testar o pneu mais alto nele. Ah, então põe o pneu mais alto primeiro, depois no ano. Nossa senhora, olha o nível de exigência, viu? Tá aí. Corolinha, óleo trocado. Vamos passar no dinamômetro. Vamos abrir o filtro de novo? Vamos abrir o filtro. Para ver se reduziu particulados? A Exatamente. tendência é desaparecer, né? É. Explica pro pessoal. Isso aí? Exatamente. Por que Seguinte, aparece, como é que funciona? Existe uma avaliação que é feita nos componentes automotivos, principalmente de motor, que é o teste de sujidade. Tem procedimento para isso. Então você pega um componente, lava esse componente com fluido volátil, ele arrasta a sujeira. Essa sujeira esse fluido com a sujeira, ele vai evaporar. Essa sujeira você pesa e pelo peso você aprova ou não se a peça tá limpa, né? Então assim, a maioria das montadoras tem critério para isso, para saber se o processo de lavagem da peça tá bom ou não. Obviamente, né, os motores são produzidos com alto nível de limpeza, né, mas não é 100%, tá? Principalmente quando o bloco tem galerias de difícil acesso, as máquinas de lavagem são com detergentes muito poderosos, a quente, com pressão, mas não é uma limpeza 100%. Então parte da sujeira pode vir disso daí. Tem uma outra parte que quando o motor é novo, né, se você olhar numa vista bem ampliada de superfícies de atrito, né, cilindro por exemplo, você vai ver muitos picos, né, e vales dos componentes que vão trabalhar ali atritando, e no processo de amaciamento, né, nas primeiras horas de funcionamento, vai ocorrer uma adequação, um melhor casamento das superfícies. Imagina isso aqui, né? Então há pequenos toques entre picos das peças, né? E se a gente pudesse olhar isso no nível microscópico, você vê que forma até faísca. E essa faísca gera até um aquecimento extra, que é possível perceber em dinamômetro, né? Um leve aquecimento por conta desse atrito mais excessivo nas primeiras horas. Mas são esses picos que estão quebrando, né? Partículas bem pequenas, mas vai começar a formar o filme tribológico, a superfície mais adequada, né? Então às vezes os depósitos são quebrados dos picos, caem nos vales e isso vai formando uma camada, um conjunto tribológico, né, de duas superfícies com um lubrificante no meio, cada vez mais adequado, vai reduzindo atrito, vai melhorando o consumo, reduzindo o consumo de óleo com o tempo, né? Daí a importância de um pouco mais de zelo no processo de amaciamento para fazer isso com a carga devida, sem rotações excessivas, sem carga excessiva, né? A fábrica não fala nada disso, né? Isso caiu em desuso, né? Essa preocupação com o amaciamento, mas quem quer cuidar um pouco melhor, ter longevidade, é interessante respeitar aí os primeiros 1.000, 2.000 quilômetros, né? Com um pouco mais de zelo, né? E aí, parte dessas pedaços que se desprendem, né, vão descendo no óleo lubrificante. Quando você esgota um primeiro óleo, às vezes um óleo de primeiro enchimento que fala, né? Algumas montadoras usam até um óleo de primeiro enchimento diferente do óleo comum que você compra na prateleira, chama óleo de primeiro enchimento, né? Que às vezes ele até prevê um armazenamento a longo prazo, né? Do carro antes da venda. Quando você esgota, você vai ver ele meio metalizado, vamos falar assim, brilhante, né? E se o carro ficar parado um tempo lá no filtro, né, se você deixar ele descansando, você vai ver que vai decantar, né? Vai separar essas partículas mais pesadas. Quando você abrir o filtro, você vai identificar facilmente um monte dessas partículas. Então, assim, dificilmente, aliás,
Nunca percebi, né, um motor novo, você olhar o primeiro filtro e não ter nada lá, é muito difícil. É normal. Aí, para quem quer cuidar melhor, por que não fazer as trocas de óleo, né, antecipadas, antes do que o manual pede, né? Isso a gente sabe que uma sujeira, o que ela pode fazer numa bronzina? Ela pode dar uma volta completa e fazer um risco em toda a circunferência do rolamento ali, né, do mancal. E outras situações que eu acho que o Fernando chegou a comentar é que os filtros têm válvulas, né, de bypass. Então, uma pessoa mais descuidada aí que não respeita o aquecimento do óleo, né, que vai dar a viscosidade mais adequada de trabalho, se ela eleva demais a pressão de óleo, isso num motor que não tem controle de pressão, né? Tem motores mais modernos que realmente não deixa a pressão ficar excessiva, né? Tem até controle eletrônico para isso, alguns motores. Mas os que não tem, esse óleo vai abrir essa válvula e vai permitir que essas sujeiras normais, né, do processo de amaciamento percorram lá pro motor até voltar para o filtro novamente, né? E isso já causa aqueles primeiros risquinhos, né? Que a gente às vezes pega um motor novo e abre, né? E vê lá, já tem alguns risquinhos que você fica pensando, pô, o motor é novo, de onde veio, né? São situações assim que provocam essas coisas, né? Mas é bom a gente entender como funciona. Não sou conhecedor de tudo, mas gosto de compartilhar isso com o pessoal, para quem quer ter um carro novo, quer cuidar bem, quer ir longe com o carro. É legal ter esses cuidados, né, de fazer a troca do filtro antecipado, do óleo antecipado, abrir, olhar, ver como é que é, né? Perfeito. Os brinquedos a gente tem que cuidar bem, né? Não, e tudo isso que o Fernando falou de uma maneira resumida é isso, é a preocupação em manter a longevidade. Porque às vezes nesse momento que tem esses desgastes naturais até acomodar, você pode precipitar às vezes algum problema no motor. Pode ser coisa que a pessoa nem perceba com 5, 10 mil quilômetros. Ela vai perceber depois de um tempo e que não necessariamente ela vai achar que foi por esse motivo. Então, eu já tive algumas experiências práticas, não só nas fábricas de motores, né, mas com carros próprios e carros de amigos, assim. O Fernando também tem muito desse tipo de experiência. Quando você sabe o que foi montado, né, ou um mecânico sabe o que montou, respeitando folgas e tudo mais, e a montadora também, de motor também, segue critérios finos, né, de montagem, e você tem esses cuidados mais especiais, são aqueles motores que rodam 200, 250, 300 mil quilômetros e ele continua não consumindo óleo, não queimando óleo, com uma saúde, né? Eu já tive carros assim com motores que as pessoas, esse motor não presta, esse motor ele bate tucho cedo. Mas meu motor dá partida de manhã frio e não faz barulho, já estava com 230 mil quilômetros e só andava, sabe? Daquele jeito, né? Esportivo. E é o que? Cuidado. Óleo bom, óleo de qualidade, né? Troca prematura, né? Pede 10, não troca com 10, troca com 5, né? Nem sempre era um óleo topo de linha, premium, né? Basta ser um óleo atual, com um pacote de aditivos mais atuais, né? Que é bom para o motor. Mas às vezes é melhor você comprar um óleo mais barato e trocar com mais frequência do que ter um óleo premium e rodar 2, 3 vezes mais. Perfeito. Né? Porque o motor produz uma série de particulados, né, soot e tal, de depósitos, que independente da qualidade do óleo, isso vai ser gerado e vai ficar circulando. Por mais que ele tenha detergentes e tenha dispersantes, a sujeira está lá rodando, formando lacas, formando verniz, né? E como o óleo novo ele tem um detergente muito potente, se você troca com mais frequência, né, esgotando com óleo aquecido, tal, para alguns aditivos terem efeito no esgotamento, você mantém o motor limpo na maior parte do tempo, e é isso que vai fazer o motor rodar a altas quilometragens com saúde. Perfeito. Ou tem aqueles que falam, bobeira, balela, o negócio é pôr gasolina e acelerar. Bom, segue a vida. Né? Exato. E estamos falando de coisas, né, diferentes, perfis diferentes, né? Mas existem maneiras de fazer o brinquedo ir mais longe, durar mais, ficar mais confiável. E essa é uma delas. Perfeito. Veremos. Esse aqui? Descobriremos. Vamos cuidar bem dele, né? Vamos cuidar bem, porque daqui era o seu carro com mais de 100 mil quilômetros,
rodando com saúde. Muito bem. Dá uma olhadinha. Muitos Evos por aqui. Tá vindo uma FT 550 no Uno de corrida. Pra gente poder andar nos track days. Outro que tá guardando pra gente começar a montar motor novo. O dinamômetro novo Servitec que daqui a pouco a gente vai usar. Mas antes, sala de motores da Racer. Pra gente... Vamos fazer um teste? Filtrinho novo. O que você vai fazer? Você vai abrir? Boa. Zero? É. Sem uso? Depois dá pra colar e fechar? Aí eu uso no seu carro. Boa ideia. Teve alguns comentários no vídeo aí, né? Que você me falou, que o pessoal reclama da tinta que vai pra dentro. A tinta a gente desconsidera. A gente só verifica as partículas metálicas. Aqui a gente vai ter ideia de quanto contamina o corte do filtro, o interior, né, do elemento. Eu tô colocando óleo novo ainda. Gastei o seu óleo. Nossa, meu. Vamos ver o que é. Mas é o seu filtro, tá bom, né? Meio a meio, né? Você falou que tem filtro, tipo filtro falsificado, que é... Não, filtro ruim mesmo. Filtro ruim? É. Isso é bom, né? Esse, zero, coloquei óleo. É legal aquela compressão É. lá, Fê. Pra mostrar que vem realmente do motor, né? A tinta dele pode ir um pouquinho pra dentro, mas a gente sabe Mas a que gente é já sabe o que é, né? Vamos começar de novo? Novo. Tá. Temos partículas pretas na tua mão. Nada, né? Limpinho. Não veio nada aqui. Lembra que o seu tava cheio de coisa aqui? Sim. O corte do filtro não consegue chegar aqui onde vai a válvula, tá? Ou o suportezinho da válvula. Olha embaixo. Tá vendo? O pessoal fala, ah, foi do corte e tal. Olha lá. Põe ele embaixo da luz pro pessoal ver. Cadê aquela lâmpada Não, pequenininha? Não, aquela lâmpada aqui, ó. Esta. Cadê a sujeira do corte? Vamos ver se tem sujeira do corte aqui. Lá dentro. Cadê a sujeira? Tem alguma? Tem uma pintinha ali de ferrugem, né? Ó, tá vendo? No filtro. Mas só. É. Tem filtro que a gente abre, Thiago, tá todo enferrujado por dentro. Filtro vagabundo, ele já vem todo oxidado. Aí o motor engole aquela ferrugem. Oxidação. Do seu carro. Aqui caiu alguma coisinha preta que é da tinta. Uhum. Tá, mas lá dentro não tem nada. Vamos ver o seu. Quer limpar a mão? Nada. Pera. Nada, o outro tinha, você lembra, Aham. né? Ó, Vamos olhar, Nada, vamos passando. vamos passando. Nada. Eu vi uma coisinha metálica ali, ó. Ó, Eu também vi. não é do corte do filtro, ela não ia vir parar aqui, correto? Correto. Mais uma ali. É, mais um, vai achar um monte. O motor tá em processo de amaciamento ainda.
E um esgotamento de óleo só não é capaz de sair tudo, né? Aí o pessoal falando, bota um bujão magnético, mas às vezes é alumínio. Você entendeu? Então, não adianta, deixa no filtro. Tá tudo certo. Olha lá, ó aqui, ó. Olha lá, metálico ali, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Sim. E aqui em cima parece que não. É. Não sei se na câmera vai dar pra ver, né? Mas é isso aí, ó. Vamos abrir agora Não, vamos olhar o fundo dele. o fundo. Tá certo. Vamos lá. Já vi que tá meio metalizado. Ó lá. Tá pra caramba. Ó. Caraca. Tá. Esse não tava, correto? Correto. Correto. Esse tá metalizado. Caramba, que eu... Puta, eu não sei se... Aí depois a gente vai comparar com esse filtro, que é um carro de 140 mil quilômetros ou mais. Aqui. Estão vendo as partículas metálicas ali no fundo? A olho nu dá pra ver muito. Agora vamos ver o fundo do... Uhum. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro ali. Uhum. Perfeito. O corte do filtro não ia parar aqui embaixo. Não. De forma alguma, né? Não existe isso. E olha lá. Nossa, no fundo dá pra ver um monte, né? Vamos desconsiderar esses pretinhos, tá? Uhum. Mas tem uns metalizados. Metálico tem um monte. Eu não sei se na câmera vai dar pra ver, né, Fê? Mas dá pra ver fácil aqui. Ó, tem até coisa verde ali, ó, tá vendo? Arruma... Deixa eu pegar uma coisinha fininha. Tem aquelas tuas pontinhas. Pega uma pontinha daquela lá, Felipe. Tipo, Sabe o que aqui? talvez Ah, seja não, interessante? Uma folha sulfite, Fê. Aí espalha na folha sulfite, dá pra... São várias cores, né? Uhum. Ih, eu acho que seu motor vai fundir, Thiago. descobriram onde não é. Na fábrica, o que nós fazemos? Pega o lubrificante, manda para um laboratório e no relatório consta todos os tipos de metais. Aham. Então você tem estanho, alumínio, cobre. Conhecendo os materiais dos componentes do motor, você sabe exatamente de onde eles vieram. Né? A Dá pra bronzina tem identificar. uma composição, Aham. você sabe de onde eles vieram. Perfeito. Ok, tá vendo? Dá pra pegar, Thiago? Não. Ó. Ó, um monte de partícula metálica. É metálica. Metálica dá pra ver um monte. Um metálico aqui, outro. Um verde, não sei de onde é, nem imagino. E um monte lá pra baixo. Dá pra ver. Ó, vamos lá. Tem um verdinho aqui. Outro verde aqui. Não vem falar que é do filtro, que é da tinta, não, porque não tem nada verde nesse filtro. E aqui tem um monte. Ó, e esse que a gente cortou o primeiro. Não tem nada. Não. Colocamos óleo, cortamos o filtro e não tem nada. Agora vamos pro antigão aqui, ó. Agora é a hora do vamos ver. Dá uma olhada na oxidação desse filtro. Olha isso. Meu Deus. Ó, Dá pra ver. Sim, toda a parede. terrível. Aqui, tudo oxidado, ó. Pois é. Aí falam, compra de marca do mercado alternativo. E o Rogério É troca bom. a cada 2 meses, né, de óleo. Faz pra fábrica também. Mas não é igual não, cara. Vamos ver aqui. E olha que elemento que... Olha. É. Fica ressecado, né? Ressecado. Olha. Hã? Mas não tem nada aqui no meio do filtro, hein? Deixa eu ver, iluminar aqui. Aí, segura assim, filho.
sujeirinha. Tem uma sujeirinha, né? Tem o brilho do óleo só. Vamos ver aqui dentro. Sujeiras, oxidação aí. Sujeira. Olha a importância do filtro de óleo aí. É, ó. Virgem. Dá pra ver também umas partículas, né? Dá. Mas não é metálica. Isso é aquela crosta do motor, tal, que vai formando. Por isso que é importante trocar o óleo e o filtro. Uhum. Aqui o filtro tá fazendo o papel dele, né? Mas você vê, ó, aqui é a oxidação do filtro, ó. Uhum. E aquele negócio, acelerou frio, se o carro tiver muita pressão de óleo, óleo muito grosso, Passa tudo. vai tudo lá pros mancais. Aí fica bom. Chique. Com 150 mil a gente vai estar aqui de novo. Então bora acelerar pra ver se pelo menos tem potência. Agora. Oi? O banco tem regulagem de altura? Tem. Mas não dá pra baixar mais não. Não dá pra baixar mais? Tá. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais baixo. É questão de gosto, mas do jeito que tá aqui, tá com campo de visão bem amplo. Principalmente aqui, ó. Sim. Gostei. Você tem uma... Não gosto muito de carro que me fecha a visão em alguns ângulos. Sim. Isso te dá uma certa segurança, né, em conduzir, principalmente quando tem que estar desviando, né, Já andou em Renegade? Eu tô com um. Você tá? Tô com um. Você não acha a coluna dele muito avançada, muito Sim, em pé aqui, né? É exatamente isso. Na verdade é um carro da minha esposa, né? Aham. E o Paulinho, foi embora? Foi embora. Um pouco de dó, a gente gostava do carro, mas a esposa queria um carro um pouco maior, Uhum. né? E também já tava com quase 6 anos de uso, né? Caramba, tudo isso já? Nunca deu um defeito, nunca quebrou nada, mas, né? Já é uma idade... Ele é um carro que, por ser 5 estrelas em segurança para criança e adulto, foi o carro que nós escolhemos para o nascimento da bebê, né? Uhum. Então tinha um certo carinho assim. Viu? Sim. O freio dele acho que precisa de um certo temperatura para funcionar bem, né? Ele é diferente, né? Você viu? Sentiu isso? Eu Ele não tem uma particularmente... resposta rápida, Não. mas eu acho que em alta velocidade deve se comportar bem. Mas aí é um comportamento pra mim lembra dos carros de pista. Que é essa modulação durinha. Uhum. Ele não é aquela coisa que você já encosta, ele já Tá. freia muito. Uhum. Ele é justamente, e particularmente eu gosto, que é essa coisa meio pesada, assim. Certo. Você tem que fazer força, mas por outro lado você sente, assim, Uhum. sabe? Não é aquela coisa que você Tá. encosta, o carro já freia. Mas Será sim, que os caras pensaram? Isso aí é bem subjetivo, é uma subjetividade, porque seu cérebro vai te remeter a essas aplicações aí, né? pra mim é um tipo de modulação de freio de carro de performance, assim. Uhum. Que é essa história que não é tão artificial, assim, que você não sente a presença do servofreio, né? Uhum. Entendi. Vamos dizer. Mas tem gente que vai achar meio durinho. O que a gente costuma dizer, né? Muito filtro, né? Que te desconecta com o carro, o que ele é mesmo. Né? Aliás, é que aqui a gente não consegue ver a dinâmica dele mesmo em curva e tal. Mas hoje em dia a eletrônica mascara demais o que o carro é no DNA da dinâmica mesmo, né? Uma coisa é você ter a eletrônica atuando, né, e mascarando tudo isso. Outra coisa
é você fazer uma concepção de suspensão. E aí eu falo em todos os sentidos, né? Todas as dimensões dos braços, né? A concepção da suspensão, os embuchamentos, né? E muitas vezes o carro nasce bom já, com boa dinâmica. A eletrônica vai fazer pequenas correções. Sim. Mas tem carros que às vezes, na ideia de uma redução de custo, ele é péssimo em dinâmica e a eletrônica tenta fazer o possível para corrigir, né? E tudo isso vai deixando cada vez mais mascarado. A lombada aqui que a gente tem na rua. Ah, tá. E você acaba não conhecendo o que o carro é, essencialmente. Sim. Porque a eletrônica mascara demais, né? Então... filtra muito, né? Filtra demais, né? E eu já não é do meu gosto. Eu gosto realmente de... Uma coisa um pouco mais pura, né? Que te desafia, né? Eu gosto de carro que me desafia. Total. O meu reflexo, né? A minha velocidade de resposta, as correções, né? Que eu acho que isso torna divertido o ride, né? Sim, exato. Quer ver uma coisa que eu falo? Quer ver, dar uma baixada de pé pra você sentir como ele acende assim, desde baixo assim, você vê que se encosta ele tem força, sabe? Sim. Ele não é mortão. Mas mesmo eu compartilho da opinião do Fernando. Acho que um golinho a mais de potência cairia bem. Sabe por quê? O carro, acho que ele chama isso. Ele... tá tudo com muito controle, né? Vamos dizer assim, aquela coisa... Desempenha bem. Eu acho que tá bem equilibrado, mas ele não dá aquele... o friozinho, sabe? Que alguns você, né? Não, isso com certeza. E ele tem estrutura pra isso, eu percebo. O carro tem. Fato. Né? Mas é muito legal. Fato. Mas ele não. Ele é muito bom, mas ele não é nada com... Tipo, eita, sabe assim, aquela coisa... Não é mesmo. Mas achei fantástico isso aqui, tá, cara? Era pra entrar aqui. O trambulador, né? O sistema de alavanca aqui. Muito bem feito. As trocas conseguem ser bem assertivas, né? E te transmite máquina mesmo, né? Eu acho legal. A pureza. Essa coisa meio mecânica até, né? Clac, clac, não tem um... O efeito dos pneus mais baixos, né, com a roda nesse diâmetro também você sente tá bem claro aqui. Aí vai de gosto, né? Bom, sexta-feira em São Paulo não tem muito milagre, né? Tem trânsito. E como é que é a rumorosidade dele, ruído, TK? Você ouve um pouco de pneu, assim. É a única coisa. Eu percebi. Do resto ele é muito quieto. Assim, para um carro mais rodado, eu diria que os rolamentos já deram algum sinal, né? Não, é do pneu. Do pneu, né? Mas de resto ele é muito quieto, assim, de funcionamento, tudo quietinho, gostoso, sabe? Dependendo de como você solta a embreagem, você sente Você sente um ruído, né? Um clac, clac. bater em engrenagem, sabe? Aquele... né?
Sente mesmo. Típico dos câmbios mecânicos, né? Com engrenagem de dente reto, né? Clac, clac. Pra mim, legal. Então, são pequenos sons, né? E toques que vão passando a mensagem do carro, né? Pra mim tá claro, não é um carro macio, né? Molinho, tudo, né? Dócil. Você sente que eu acho que pra mim equilibraram bem isso. O toque de esportividade, mas sem... Costumo falar para os conhecidos, né? Que já voaram, né? Num avião comercial. E um dia eles têm que voar num avião, num Paulistinha. Que a janela é de correr aqui, né? E que se olha para baixo você vê os cabos de aço dos lemes, né? E do fundor. Aquilo voa muito mais lento, mas é muito mais, né, divertido. A experiência mecânica. Porque você vê o voo mesmo, né, acontecendo ali, né? Não é aquela coisa vedada, velada, né? Perfeito. Filtrada. Mas tem botão no volante, hein? Tem pra caramba, abriu do... Até estudar o manual aqui. Tem, nem precisava. Pra mim nem precisava ter. Não precisava ter nada no volante. O painel também deve ter uma série de... Ele tem uma outra carinha assim, que dá pra deixar ele assim. Com a barra assim, ou um contagiro dessa maneira. O volante é um pouco menor que o normal, né? Você não sente isso? Um volante Sim, um pouquinho menor, né? Fininho também, mais fininho. Dá mais uma aceleradinha, vai, pra você curtir um pouco do... Pra falar a verdade, eu não apertei 100%. Vai? Sei lá, mas deu pra sentir a pegada do carro. Eu dei umas balançadas de propósito, né? Só pra ver se ele copiava bem, porque o piso ali é bem acidentado, né? Copia legal. É da hora, né? Como trabalha, né? A suspensão. É do jeito que os caras mais velhos gostam, né? Eu já tive carro muito baixo, muito duro, que não tinha a menor condição de andar num piso desse, né? Mas um carro que tem boa performance e consegue copiar todo esse terreno acidentado, te dando segurança ainda, isso é o melhor dos mundos, né? É o que eu falo desse carro, que eu sinto que ele não é uau em tudo, mas é um conjunto que você sente essa coisa mecânica, você sente a esportividade, tem mais desempenho do que um carro normal, vamos dizer. Mas... Em momento algum eu tive medo de não conseguir frear ou não conseguir fazer a curva. Dava pra acelerar mais, dá pra, sabe? Tem conjunto, né? Tem conjunto, exatamente. Então a receita 100 cavalos a mais, então? 100. 100 a mais é o número. Aí eu acho que já vai dar o friozinho lá, né? Você fala, opa! Eita! Muito bem. Bora pro dinamômetro, vai. Valeu, TK. Obrigado aí Disponha, volte sempre. Pela oportunidade de curtir essa máquina aqui. É nosso. Parabéns, maravilhosa. É nosso. Tá aí, meus amigos. Entrando no dinamômetro Servitec pela primeira vez. Nosso GR Corolla. Tá aí. Não tem oportunidade de passar. Ver potência. Cabrinha. Muito bem, turma. Fernando terminando de amarrar o carro e eu pedi para ele amarrar bem, né? Que hoje teremos muita potência no dinamômetro, Fernando.
Para quem ainda não viu, eu sugiro que vejam um vídeo anterior que mostra todo o processo de instalação do Servitec 2025, um dinamômetro 4x4 fabricado no Brasil de primeiríssima linha, uma baita ferramenta de trabalho aqui para a oficina, para o Fernando poder mexer, calibrar os carros, como ele faz com muito capricho, com muito esmero. E aqui também vai servir como uma plataforma para a gente medir os carros originais, como tem esse daqui. Aqui na oficina com certeza a gente vai ter, eu já comentei com vocês de um cliente que já está com um carro desse e alguns outros que eu tenho certeza que vão ter esse carro na garagem, e a gente vai poder também testar uma série de componentes que estão lançando aí pelo mundo para essa plataforma, para essa motorização, que eu acho que vai ser um negócio muito legal. O carro está abastecido com o Octa Pro, que é a gasolina da Ipiranga de alta octanagem. Eu usei os 2 primeiros tanques de Podium e agora esse tanque eu abasteci com Octa Pro, então depois até serve para a gente pegar talvez um dia e fazer teste de combustíveis, enfim, inventar alguma coisa, mas eu estou usando só gasolina de alta octanagem nesse carro. Esse dinamômetro ele tem um recurso, por ser 4x4, que você consegue movimentar essa parte do rolo traseiro justamente para adequar o entre-eixos do carro. Então foi isso que o Fernando fez. Bom, depois de umas 20 passadas, eu diria, a gente está quebrando muito a cabeça, porque a gente começou a pesquisar. Primeiro que esse carro ele tem um modo lá que você tem que fazer uma programação, vamos dizer, de pisar algumas vezes no freio de mão e tal, para ele entrar no modo dinamômetro, né? Exatamente. E que isso tem em alguns carros, né? Até aí é uma coisa meio normal. O que a gente começou a pesquisar e descobriu é que tem uma série de inconsistências nas marcações de potência do dinamômetro, do GR Corolla em dinamômetro, né? Pessoas comentando e gente até que solta o cardan e tira o cardan para passar o carro. Então assim, a gente tem um outro ponto, as melhores potências foram 228 na roda, mas a maioria na casa de 220 na roda sem correção, né? Se a gente aplicar a correção, vai beirar os 240 cavalos na roda. Então nos Estados Unidos a gente vê que muitos passam na casa de 250, 260. Né? O pessoal que chega a desacoplar o cardan, não sei o que, chega até a ter potências maiores. Mas enfim, estamos tentando entender, eu acho que é um passo aí do processo, né, Fê? Vale lembrar que o mesmo carro que a gente passou em outra oficina com Servitec tinha 486 cavalos e aqui deu exatamente igual. Uhum. Deu 484. Uma diferença pode ser da temperatura, alguma coisinha assim. Então... A gente vai validar com eles, né? Vamos ver e entender. Conversar e ver o que está acontecendo. Pra gente o mais importante, obviamente que comercialmente não é interessante ter uma potência que a gente considera, vamos dizer, muito menor do que a gente acha que deveria ser. Mas pra gente, a gente tem a base que seja para qualquer modificação no carro, que a base é essa. Em torno de 220 cavalos na roda, tudo que a gente fizer a mais ele vai ter. Aí a gente vai conseguir ver e aferir os dados. Né? Exatamente. Mas vamos fazer isso, a gente vai conversar com o pessoal da Servitec e ainda volto para vocês. E aí, meus amigos, por uma feliz coincidência, essa semana eu tô com 718 Cayman T, que inclusive vai ter um vídeo à parte, e é um carro que tem um motor 4 cilindros turbo com 300 cavalos declarados pela Porsche, e a gente vai ter a oportunidade de passar no dinamômetro e aí gerar um parâmetro como uma referência
para a gente ver a performance do GR Corolla. Muito bem, meus amigos, considerando que esse é um carro tração traseira e o Corolla é um carro tração integral, a gente já imaginava que fosse ter uma diferença. Sim. Eu tinha falado um número para o Fernando antes de começar, que eu falei, se o outro deu uns 225 cavalos, 220, esse daqui daria uns 250 mais ou menos. Isso aí. Só que deu mais. E na verdade deu mais. E a gente deu 3 passadas seguidas, uma de 263 na roda e outras 2 de 262, ou seja, o negócio é um reloginho mesmo. É, muito bom, né? Tá Cara, tudo superdimensionado aí, né? E aí foi uma coisa que eu falei pro Fê, eu falei, vamos abrir como curiosidade então, primeiro pra gente tentar comparar uma curva com a outra pra ver onde é que estão as principais diferenças. Isso, lembrando que os testes são feitos sem correção e um carro é integral e o outro é 4x2 tração traseira. E dias diferentes? Também. Hoje tá chovendo, É. né? Então... Bom, aqui em azul, esse mais escuro, é a passagem do GR Corolla. 225 cavalos, né? E o Porsche nessa mesma rotação tem 256. Se a gente mexer um pouquinho para cá, vamos para o máximo. Vamos. Sabe o que é interessante, Fê? O máximo Deixa eu do ver. Porsche. Temos aí 261, 262 cavalos, né? Muito similares, né? O Porsche ele dá um pulo aqui, ó, de final. Então, é isso que eu ia te falar. O que é interessante são essas duas linhas mais escuras, certo? Pra gente entender. Primeiro que o motor do Corolla ele tem mais torque. É isso? Ele tem mais torque, né? Primeiro que o motor do Corolla ele tem mais torque no início, que isso é uma coisa que você sente muito pelo tamanho do turbocompressor. Nessa rotação o Corolla tem, que é 2.000 rotações, o Corolla já tem 0,8. E o Porsche está morto ainda, vamos dizer, de pressão de turbo, ele começa a vir próximo dos 3.000, né? Que aí eles começam até a ficar mais próximos. E potência, até 5.000 rotações, o Corolla tem mais, certo? Exato. E aí o Porsche ele dá uma descolada animal a nessa... partir de 5.300 aqui, ó, o Porsche vai descolando. Ele tem um comportamento de carro aspirado. É que a gente andou no carro, a gente percebeu isso, né? Os dois carros. É uma delícia, né? Eu disse pra você, parece um carro aspirado. E o gráfico confirma isso. Mas é interessante porque dá pra ver que a faixa de eficiência do turbocompressor dele tá pra cá mesmo, né? Deve usar um turbo maior, ou então a entrega de pressão que o turbo dá pro motor, ela é mais linear. Ele sobe 1,1 kg, depois 1,4 kg. O Corolla ele dá uma variada um pouquinho mais, lembra? Ele vem pressão... Ele vem 0,8, ele vem 1,1, ele dá 1,7 e aí ele recolhe, né? É interessante. Mas é isso aí, né? Parece mentira, né? O GR Corolla ter só 226 cavalos na roda, mas é o parâmetro que a gente tem aqui e a comparação que a gente tem aqui agora, né? Se realmente o 4x4, o integral, ele desperdiça toda essa potência, é um azar de quem tem o carro 4x4. Não é? Claro que é. Só que aí o 4x2, ele tem a desvantagem, pisos escorregadios e tal, ele pode acabar não aproveitando também essa potência que ele tem a mais. Né? Então, é a comparação assim de dois carros muito diferentes, que só tem assim a similaridade de ser a potência declarada, né? A potência declarada e também o fato de ser turboalimentado, né? Mas são duas propostas diferentes e, cara, em algum ponto se cruza aí, é similar, mas andando com carros, eles são muito diferentes. A sensação tua, que não é diferente da minha, é que o Caymã anda bem mais. É nítido que anda mais. Né? E essa força em alta que tem, isso daqui, meus amigos, no caso do 718, é uma experiência que tem que ter. Porque tem gente que tem referência de motor 4 cilindros turbo, né? De outros carros não entendem o que é isso daqui de andar. Da mesma maneira que tem muita gente que tem
referência de motor 3 cilindros turbo que não tem ideia do que é o GR Corolla de andar, né? Exatamente. Mas tá aí, pelo menos matamos a dúvida. Deu pra ver que é isso, né? Não tem muito como... É impressionante como esse carro empurra, né? É. Ele é muito gostoso de andar e é a medida certa para a pessoa se divertir aí sem ter aquele carro complicado, com muita potência, difícil de dirigir. Né? Perfeito. O número de 300 cavalos de fato é um número de sucesso, só que por outro lado, falando de GR Corolla, se tratando de um carro 4x4, se o GR Corolla tiver os 35 cavalos a mais na roda, provavelmente vai deixar ele na medida, né? Se ele andar igual esse carro, nossa, fica uma maravilha. Que aí é um carro 4x4. Exato. Né? Vamos ter que ir atrás Esses cavalos faltantes. desses cavalos faltantes aqui. Você E já pra andou gente- de cavalo, né? Já. Será que Bastante. tem maras que você conhece? Pra te ir lá buscar. Precisa trazer bastante, viu? Mas é isso, pelo menos matamos essa dúvida. Tá aí, meus amigos, então, como uma referência em comum norte, 225 cavalos na roda, GR Corolla. É isso. Agora a gente vai continuar as nossas pesquisas e tentar descobrir o que a gente poderia fazer para trazer um comportamento um pouco melhor, mas sem ter que mexer muito no carro. Né? Exato. Acho que é esse o plano, né? É isso aí. Isso aí. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê numa próxima aqui no canal. Tchau.